Paz do Senhor, meus irmãos queridos. Hoje eu quero falar para vocês sobre a ira e sobre dar lugar para o diabo. Antes de mais nada, eu queria perguntar a vocês, se vocês, principalmente quem é pentecostal aqui, vai entender. Você já ouviu aquela expressão, eu vou dar lugar? O que significa isso, dar lugar? Dar lugar, no meio pentecostal pelo menos, é quando você, sabe, recebe uma visitação do Espírito Santo, e aí as pessoas costumam fazer umas coisas que você até meio que duvida se é Espírito Santo mesmo. Mas enfim, o que eles querem dizer é que dar lugar é quando você está ali sendo cheio do Espírito Santo. É o que eles acreditam. Eu também sou pentecostal, mas nesse ponto aí eu discordo um pouco, tá? Beleza. Dar lugar é isso. É entrar no manto, falar em línguas. Então, partindo desse pressuposto, eu não estou entrando no mérito se isso é certo, se isso é errado, se isso é biblicamente pautável ou não. Vamos partir desse pressuposto. Dar lugar, então, é você estar cheio de Deus. Isso é dar lugar. Só que em Efésios, capítulo 4, vai dizer uma coisa interessante no versículo 25. Perdão, no versículo 27. Não deem lugar ao diabo. Olha só. Então, é plenamente possível dar lugar ao diabo, porque se não fosse, Paulo não diria para a gente não dar lugar para ele. Só que vamos ler o que ele diz antes, agora sim no versículo 25. E olha só que legal, eu estou lendo na versão dos Gideões, olha só. É uma Bíblia muito boa, recomendo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não deem lugar ao diabo. Então aqui ele vai falar sobre duas coisas antes de falar sobre dar lugar ao diabo. Ele vai falar, deixe a mentira, não minta. E aqui ele está falando não mentir uns para os outros, mas não mentir é no geral. Você não pode mentir nem para os irmãos em Cristo, nem para as pessoas do mundo. Mas aqui ele está falando primariamente para os irmãos em Cristo, porque quando você mente para o seu irmão em Cristo, você está mentindo para o seu próprio, aliás, para o próprio corpo que você faz parte. É isso que ele quer dizer aqui. E não é legal isso. Porque você vai estar prejudicando o corpo que você faz parte. É como se a minha mão direita, sei lá, enfiasse uma faca na minha mão esquerda. E ela estaria prejudicando o próprio corpo que pertence a ela. Entende? Não é legal. E não, você pode se irar. É lícito você irar, Deus se ira, tá certo? Então você pode se irar, só que não peque. Só que aí que tá. Aí que tá. Porque quando você se ira, para você pecar é isso aqui, ó. É isso aqui. Paulo diz: ire e não, ireis, mas não pequeis. Mas se possível for, não chegue nem ao estado de ficar irado. Eu sei que tem coisas que a gente nem pode controlar, mas em nome desse versículo, ireis, mas não pequeis, muita gente acaba pecando, porque se deixa irar. E tudo que você puder fazer, por isso esse versículo é um pouco mal interpretado, porque Paulo não quis dizer, olha, pode se irar, ira à vontade. Não, ele está falando que se vir o caso de você se irar, faça de tudo para não pecar. Só que quando você está irado, você fica cego. Então para você pecar, isso aqui falta. Então é brincar numa corda bamba, é ficar andando, se equilibrando numa corda bamba. É perigoso. Então faça de tudo para não se irar, tá? Não use esse versículo aqui para poder ficar com raiva dos outros. E a segunda coisa que ele vai falar é: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, não vá dormir com raiva não, macho. Tem gente que é assim. Eu sou assim. Não é certo, tá? Não é certo. Eu preciso mudar. Quando você fica com raiva, você fala, cara, eu só quero dormir para esquecer. Vou dormir para esquecer. A Bíblia diz, não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Não vá com isso para a cabeça. Não vá dormir com isso na cabeça. Resolve isso. Vai dormir com a consciência limpa. Vai deitar sem ira. Sem ira. E depois ele fala, não dê lugar ao diabo. Então o que eu interpreto em cima disso? Que mentir
e se irar são duas formas eficazes de dar lugar ao diabo. Irmãos, vou contar um testemunho aqui para vocês. Sabe aquele dia que você acorda e fala: hoje eu tô crente. Li a Bíblia, jejuei, orei, passei, mano, 1 hora orando hoje. Se botar todo na ponta do lápis, eu devo ter orado mais de 1 hora. Tava se sentindo assim, santo. Falei: rapaz, qualquer momento Jesus vai vir aqui e vai me puxar pela mão. Uma brecha. Foi uma brecha. De novo, eu repito, eu orei muito. Eu busquei muito. Eu tava me sentindo espiritual, cara. Eu tava me sentindo o máximo. Eu tava me sentindo invencível. Podia vir o inferno inteiro na minha direção que eu ia vencer. E eu tava pensando assim, sabe? Eu tava pensando, cara, hoje eu tô no prumo da palavra. Foi isso aqui. Isso aqui. Bastou isso aqui para eu mirar. E depois que eu mirei, eu não consegui não pecar. E depois que eu não consegui pecar, a gente acaba dando brecha pro inimigo entrar. Não é certo falar que tudo que acontece na sua vida é culpa do diabo, tá? Você precisa assumir os seus próprios erros às vezes. Só que, lendo esse texto e com base nessa experiência que eu tive, eu entendo que você mentir e você se irar são duas formas muito eficazes de dar lugar pro diabo. Então não faça isso. Se você for mentir, se você tiver tem vontade, tentado a mentir, lembre desse vídeo, lembre desse verso. Você pode estar dando lugar pro diabo. E não é legal isso. Não é legal. Legal é dar lugar pro Espírito Santo, isso é legal. Agora pro diabo não, a gente não quer isso, tá? E na hora que você for se irar, tente fazer de tudo para não se irar, tá? E para você que talvez esteja nessa fase de hoje eu tô espiritual, tal, não sei o que, a palavra mesmo diz: aquele que está de pé, cuidado para que não venha cair. Guarda o que tens para que você não perca a sua coroa. Você pode estar espiritual hoje, amanhã você pode estar quebrado. O que te mantém de pé é Deus. Você é necessitado da glória, da graça de Deus, tá? Então, não se ire. Faça de tudo para não se irar. Faça de tudo para não mentir. Não dê lugar ao diabo. Porque se você der uma brecha pequena, ele vai entrar. E se ele entrar, é complicado. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.